tarde a todos. Sou Caterine Moura, médica sanitarista Buenas e CEO da Abrale. tardes a todos. Vou moderar hoje o penúltimo painel do 16º Fórum Internacional Aliança Latina. E nessa mesa falaremos sobre medicina personalizada ou medicina de precisão. A abordagem médica baseada em informações individualizadas também é chamada de medicina de precisão e tem um potencial transformador na vida dos pacientes. Isso porque ela presta cuidados adaptados ao indivíduo, de acordo com as suas necessidades, com as suas características específicas, possibilitando desfechos clínicos positivos e também uma melhor qualidade de vida. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Para começarmos essa mesa e o nosso debate, eu quero convidar nossos convidados deste painel. Primeiro, doutora Débora Ramadan, que está aqui conosco. Obrigada, Débora. A Débora é diretora técnica no laboratório AFIP Medicina Diagnóstica. Por favor, Débora. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço o convite. É um prazer participar de um evento tão grandioso e relevante como esse e principalmente falando desse tema tão atual e que vai moldar aí o nosso futuro, que é a medicina personalizada. Muito obrigada a todos. Quando a gente fala aí de medicina personalizada, eu trouxe essa figura aqui para ilustrar que a gente entra numa fase de mudança, de transição, de quebra de paradigma, da forma como a gente faz medicina. A medicina, ela sempre foi uma ciência de observar o indivíduo, mas nessa era pós-genômica, a forma como a gente vem observando o indivíduo, ela mudou, ela está muito mais individualizada. A genômica permitiu isso. Então, a medicina personalizada nada mais é do que técnicas que são desenvolvidas para tratar o paciente, o ser humano, enxergando o seu código genético, que é individual, é individualizado, que arrasta aí, né, toda a nossa ancestralidade, toda a nossa herança genética, somada a isso às experiências que a gente tem, ao meio ambiente em que nós estamos inseridos. E isso tudo vem mudando muito, vem transformando e a gente passa a migrar de um foco para a doença para um foco em saúde. E aí esse é o esquema, né? Então, antes olhávamos muito para a doença e tratávamos com esse objetivo, qual o melhor tratamento, e agora a gente olha muito para como a gente previne, como a gente tem mais qualidade de vida, quais as nossas predisposições, o que a gente pode fazer para mudar e para um tratamento mais assertivo. Como que a gente consegue individualizar tudo isso para a gente ter um melhor desfecho, né? Sempre colocando o paciente como centro das nossas atenções. E com isso, o principal beneficiado é, né, o paciente, é o mais importante, mas a gente acaba agregando valor para toda a cadeia de saúde, né? Hoje o grande desafio que a gente tem no nosso setor de saúde é a sustentabilidade. E quando a gente traz um tratamento mais efetivo, um tratamento mais direcionado, mais assertivo, a gente reduz custos em saúde também. Então a gente acaba vencendo, também caminhando para superar esse grande desafio da atualidade. E, adicionalmente, a gente está vivendo mais, né? Então, consequentemente, a gente precisa envelhecer de uma forma mais saudável. Nos países desenvolvidos, a expectativa de vida hoje está acima dos 80 anos, quando no século passado, no século XIX, era um pouco acima de 40 anos. Então, a gente precisa buscar mais qualidade de vida, a gente precisa cuidar melhor para adoecer menos e aí superar essas novas fases, esses novos desafios do nosso próprio organismo. E aí, como é que a gente aplica, né? Como é que a gente vem lidando com tudo isso, com todas essas novidades? Tem muita coisa em estudo, o avanço ele é contínuo, ele é diário. Então, vou tentar falar um pouquinho na prática como que a gente faz isso. Eu trabalho num grande laboratório de São Paulo, na AFIP Medicina Diagnóstica. Como a Caterine já falou, sou diretora técnica lá. Nós fazemos 6 milhões de exames mês e a gente trabalha com clientes públicos e clientes privados, principalmente clientes públicos. E recebemos amostras de todos os lugares do Brasil, de mais de 9 estados, mais de 35 cidades. Então, a gente tem um volume muito grande de rotina e ainda sentimos algumas diferenças também entre esse público, né? Até na solicitação de testes, dentre outras coisas. Mas tem uma definição legal desse relatório de medicina de precisão do IPEA, que ele divide aí a medicina de precisão em duas etapas. A 1.0,
e a mais disruptiva, que é a 2.0, e que eu vou abordar um pouquinho mais para frente. Então, falando aí da medicina de precisão 1.0, o primeiro subgrupo que entra nessa divisão são os testes genéticos, né? E o que os testes genéticos trazem para a gente? O entendimento do curso da doença, então o prognóstico e o tratamento, eles conseguem direcionar o tratamento, porque quando a gente entende a nossa composição genética, a gente entende, né, uma mutação, uma variante, como que aquela doença deve se comportar e qual o melhor tratamento. Além disso, o risco, né, então as nossas predisposições, às vezes não é só a doença que a gente quer investigar, mas as predisposições genéticas que a gente tem, o risco para desenvolver e o que a gente pode fazer com essa informação. E, como eu falei, a resposta a determinados tratamentos e a melhor terapia, né? Então, terapias escolhidas de acordo com cada indivíduo. Falando um pouquinho dos testes laboratoriais, dos principais que fazem parte, né, e as técnicas de medicina de precisão, hoje é amplamente utilizado o NGS, que é o sequenciamento de nova geração, análises cromossômicas para o microarray, MLPA, sequenciamento Sanger, PCR digital, PCR em tempo real, dentre outras, né? Além da genômica, a gente faz proteômica, faz metabolômica, que são todas formas de medicina de precisão e de estudar o indivíduo, cada um. E a aplicação, ela é muito grande, então eu cito aqui algumas, né? Então, na oncologia, testes pré-natais, para cardiologia, neurologia, doenças raras, para farmacologia, que é essa questão das drogas que são usadas para fertilização, tem muitas aplicações. E esse é um esquema, falando aí na parte dos fármacos, esse é um esquema bastante interessante, né? De como antes, então o primeiro desenho, ele mostra como antes nós fazíamos a aplicação das terapias, né? Quando a gente não tinha genética, quando a gente não tinha genômica, medicina de precisão. Então, um fármaco, ele era aplicado para grupos de indivíduos com aquela mesma situação, mas sem esse entendimento genético. E aí, assim, uma parte deles, a droga era efetiva, para outra, ela tinha efeitos colaterais, e para outra parte, para uma parcela dessa população, ela não fazia efeito nenhum. E na parte de baixo, ali, na parte inferior, a gente tem aí já o resultado disso quando a gente faz esse estudo personalizado de precisão, e aí a gente consegue indicar diferentes drogas para grupos diferentes de pacientes e que às vezes estão acometidos pela mesma situação, pela mesma doença ou pela mesma necessidade. Muitas vezes a gente não está falando propriamente da doença, mas de algo para prevenção, e é feita essa divisão. Então tem esse benefício. Aí o segundo subgrupo dentro da medicina de precisão, ele é considerado os aplicativos e sensores para o monitoramento dos pacientes, que também são hoje muito utilizados e mesmo dentro do laboratório. Hoje a gente consegue monitorar pacientes através de sensores que trazem dados importantes, e aí a gente conjuga esses dados com os dados laboratoriais de testes diagnósticos, e isso dá para o clínico, amplia muito a visão e auxilia muito na tomada de decisão clínica para um melhor desfecho desse paciente. E não dá para a gente deixar de falar também do acesso, né? As tecnologias, elas vêm ampliando o acesso do clínico, do paciente. Então, telemedicina, que foi regulamentada aí agora pela pandemia, e é algo que deve vir para ficar, né? Junto com softwares onde ele tem acesso a tudo isso, a todas essas respostas integradas de todos os testes, de todos os sensores, de toda a jornada do paciente. Isso vem cada vez mais, esse mix, né? Do físico com o digital, do híbrido, né? Como a gente vem falando, isso veio para ficar e a tendência é cada vez mais a gente ter isso. E o terceiro grupo, dentro da medicina de precisão 1.0, são os algoritmos, Big Data, inteligência artificial, e tudo isso também está muito associado aos testes de diagnósticos, porque a gente não consegue fazer genética hoje sem o auxílio dessas ferramentas. Eu vou mostrar aqui um pouquinho um exemplo de como isso funciona na prática, né? Então, aqui a gente tem um sequenciamento de uma amostra, no caso, era uma amostra de Covid, para entender qual era a variante. E hoje, essa automatização, ela permite a gente ir muito além, né? São muitos dados. Então, a gente tem já dentro dos nossos softwares, boa parte dessa bioinformática sendo trabalhada para depois o especialista fazer uma análise, uma validação, inserir, retirar alguma informação.
mas a tecnologia ela já consegue pré-moldar todo esse fluxo. Então, o software está linkado a bancos de dados internacionais, que são atualizados a cada 3 meses, e cada vez que a gente tem um sequenciamento, ele vai nesses bancos, ele cruza informações através dessas tecnologias, né? Big Data, inteligência artificial. Aqui um exemplo, né? A gente tem mais de 20 bancos dentro do nosso software, fora os que são consultados manualmente, dos principais, que fazem essa associação através da tecnologia. Aqui como que o software, ele desenvolve essa análise, ele separa as informações. E aqui um esquema, né, das inúmeras informações de um sequenciamento genético já dos dados das nossas amostras sendo cruzados com os bancos, e disso um laudo ele já é emitido, né, com informações das variantes encontradas, do significado disso, e aí a gente, com esse pré-modelo, a gente já consegue trabalhar, incluindo, tirando alguma informação que não tem tanta relevância para aquele clínico, para aquele caso, mas a tecnologia ela está muito junta nesses testes diagnósticos, então é só para exemplificar como que fica tudo isso, né? Esses 3 aspectos da medicina de precisão 1.0, eles estão muito ligados dentro dos testes diagnósticos. E aí a gente tem a medicina disruptiva de precisão, né, que é considerada 2.0, que daí a gente já fala de terapias celulares, a gente fala bastante de terapia gênica e engenharia genética, né, edição genética, todas técnicas voltadas para o tratamento, para a correção de problemas, de doenças, de mutações, né, com o objetivo da gente ter aí a cura, um melhor desfecho, um melhor prognóstico para o paciente. E, quando a gente fala de políticas públicas, acho importante a gente colocar que, eu falei no começo da apresentação, né, a gente trabalha com o público, perfil privado, a gente atende muito do SUS, e a gente ainda tem necessidade de novas políticas públicas que incluam esses testes, né? A demanda disso vem muito mais do setor privado hoje do que do setor público. Então, a gente tem aí em tramitação testes que hoje as pessoas fazem particular e contratam esse serviço que ainda não estão na tabela. Por exemplo, a pesquisa para câncer de mama e ovário quando hereditária, né, o BRCA1 e 2, que está em fase final aí de tramitação para inserção na tabela SUS. Então, são avanços importantes, é muito importante a continuidade da ciência para que a gente consiga cada vez mais incluir isso nas nossas políticas públicas de saúde e ampliar o acesso a esse tipo de serviço para a nossa população. E aí, o recado é esse, né? Qual é o nosso papel enquanto instituições de saúde, enquanto profissionais de saúde, mediante todo esse cenário? A gente precisa fazer a virada para esse olhar, a gente precisa se atualizar, a gente precisa trazer testes de qualidades, acompanhar essa evolução e esse mindset aí, né? Mudar um pouquinho da doença para a saúde, com foco sempre o nosso cliente, o paciente. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, doutora Débora, pela sua participação, a sua exposição. Acho que foi muito interessante, sobretudo que você fez um overview bem completo, né? Tanto da questão dos testes, por exemplo, que é mais a sua prática, né, na medicina diagnóstica, mas também das aplicações, né, dessa tecnologia, né, dessa inovação dentro do escopo de algumas áreas, né, da saúde e da medicina. Gostei muito também que ao final você ressaltou o porquê, né, gente? Não é só porque é tecnologia, não é só porque melhora a assertividade, é sobretudo para garantir um melhor desfecho clínico, né, e uma melhor experiência para os nossos pacientes. Então, muito obrigada. Antes de chamar o nosso próximo convidado, palestrante aqui do nosso painel, eu gostaria de dar um recado para você que está em casa nos assistindo. Ainda hoje, a partir das 19 horas, a gente tem a nossa mesa especial de encerramento. Não percam. O tema vai ser propósito e sentido da vida. Fiquem conosco e assistam até o final. Participem também, se vocês puderem, participem usando o nosso chat, mandando perguntas, porque depois nós estaremos juntos com os nossos convidados, respondendo as suas dúvidas e interagindo no momento online, ao vivo. Bom, agora sim, quero chamar o Dr. Rodrigo Guindalini. Dr. Rodrigo é oncologista clínico e oncogeneticista da rede Oncologia DOR. Ele está remoto conosco. Por favor, boa tarde, doutor Rodrigo, tudo bem? Nos escuta?
Olá, Caterine, tudo bem? Muito prazer em Obrigada por estar aqui estar com conosco, vocês, com seus Rodrigo. ouvintes. Eu que agradeço, Caterine. É uma oportunidade fantástica que vocês estão dando aqui para conversar sobre uma área tão inovadora que a Débora já facilitou bastante aí o meu trabalho, falando já especificamente de como que é feita a medicina de precisão através dos novos testes genéticos e, sem dúvida, algumas aplicações que já vêm revolucionando o tratamento dos pacientes em várias áreas. E hoje, nesse momento, eu gostaria de conversar um pouco com vocês, especificamente, como que nós estamos usando a medicina de precisão em oncologia. E essa história ela já começou há bastante tempo, mas em 2015 houve uma iniciativa muito interessante pelo governo americano, liderada pelo presidente Obama, que foi uma iniciativa da medicina de precisão. E ele citou uma forma de utilizar esse tipo de estratégia. E eu gostaria aqui de usar as próprias palavras dele para levantar alguns questionamentos aqui nas pessoas que estão escutando a gente. Os médicos sempre reconheceram que cada paciente é único e sempre tentaram adaptar seus tratamentos da melhor forma possível aos indivíduos. Você pode adaptar uma transfusão de sangue a um tipo sanguíneo. E essa descoberta foi muito importante. Hoje, nós não podemos fazer nenhuma transfusão sem antes saber se ela é compatível com o indivíduo. E se combinar a cura do câncer com o nosso código genético fosse tão fácil e ocorresse como um padrão? E se descobrir a dose certa de remédio fosse tão simples quanto medir a nossa temperatura? Então, essas palavras do presidente Obama traduzem de uma forma muito clara qual que é a estratégia da utilização da medicina de precisão nos nossos pacientes. Tentar individualizar características pessoais e da doença para encontrar a melhor estratégia terapêutica para os nossos pacientes. E tudo isso se tornou possível graças a uma queda expressiva no custo de sequenciamento genético que vem acontecendo há muitos anos, mas que em 2007 sofreu uma queda muito expressiva, justamente porque neste momento aparelhos de sequenciamento de nova geração começaram a ser empregados e disseminados em todo o mundo. Como vocês podem ver aqui, um genoma completo, ou seja, sequenciamento de todo o DNA de um indivíduo, custava, em 2000, cerca de 100 milhões de dólares, enquanto que agora, em 2020, esse custo já é menor do que $1.000. Essa queda de preço facilitou que as estratégias de sequenciamento genético para identificar características específicas de cada paciente e da doença que está cometendo ele pudesse ser investigada, identificada e utilizada na nossa prática clínica. E existem duas formas de utilizar esse tipo de estratégia. Uma é identificando pacientes de alto risco que têm um aumento de chance de desenvolver câncer hereditário. E uma outra estratégia é utilizando a medicina personalizada de precisão, avaliando características específicas do tumor do paciente. A gente vai comentar um pouco sobre essas duas estratégias. Hoje, quando nós falamos de rastreamento precoce e prevenção de câncer, existem algumas regras que nós adotamos do ponto de vista populacional. A gente pede para que as pessoas, por exemplo, todas as mulheres, comecem a fazer mamografia a partir dos 40 anos. Que todos os homens e mulheres comecem a fazer colonoscopia para prevenção e rastreamento de câncer de cólon a partir dos 50 anos. Mas será que esta idade é ideal para todos? A gente sabe que, infelizmente, não. A grande parte da população não possui nenhum fator genético que aumenta o risco de desenvolvimento de câncer. E essa doença ela está principalmente relacionada, quando acontece, a fatores ambientais e hábitos de vida, como, por exemplo, obesidade, cigarro, bebida. E nesses casos, nós chamamos essas doenças, quando aparece um câncer nesses indivíduos, de cânceres esporádicos. Mas nós sabemos que 1 em cada 10 cânceres acontece por um fator genético hereditário herdado ou do pai ou da mãe. E desde o nascimento, esta pessoa já tem uma chance maior de desenvolver certas neoplasias. E essa
população específica nós chamamos de população de alto risco. E esta população, ela deve realizar uma estratégia de prevenção e rastreamento diferenciadas do resto da população, porque as recomendações clássicas que nós realizamos para todas as pessoas não são suficientes para esta específica parte da paciente, que podem ter benefício com a realização de um rastreamento diferenciado, personalizado. Uma das formas mais claras de exemplificar como essas pacientes de alto risco existem e como essa informação pode ser utilizada na nossa prática clínica é justamente falar sobre pacientes portadoras de mutação BRCA1 e BRCA2. BRCA1 ficou muito famoso depois que a atriz Angelina Jolie falou que ela era uma portadora de uma predisposição genética neste gene. E olha só o que acontece com esses pacientes. Aquelas pacientes que são portadoras de uma mutação desde o nascimento no gene BRCA1 ou 2 têm um risco muito aumentado de desenvolver câncer de mama, por exemplo. Aos 40 anos, cerca de 20% das pacientes já desenvolveram essa doença. E até os 50 anos, cerca de 50% dessas pacientes vão ter desenvolvido a doença. Comparando com uma fração muito pequena da população geral, que não possui predisposição genética alguma. Então, é justo você oferecer mamografia para uma paciente que tem mutação de BRCA1 e 2 a partir dos 40 anos ou a partir dos 50 anos, conforme o Ministério da Saúde preconiza para todas as mulheres? Se você fizer isso, 50% das pacientes mutadas para BRCA1 ou 2 já vão ter desenvolvido câncer de mama. Então, essas mulheres elas precisam ter um rastreamento diferenciado, começar mais precocemente, não a partir dos 40, 50 anos, e estratégias diferenciadas precisam ser empregadas, não só de rastreamento, como também tentar reduzir o risco de câncer dessas pacientes durante a vida. Será que uma paciente que tem 87% de chance de desenvolver câncer de mama não merece uma estratégia de redução de risco diferenciada para o resto da população? Então, no momento que nós encontramos essas pacientes hoje na nossa prática clínica e elas estão na população caminhando e recebendo as recomendações como qualquer outra pessoa que tem um risco muito menor de desenvolvimento dessa doença, nós podemos colocá-las dentro de projetos diferenciados de rastreamento e prevenção. Por exemplo, a Angelina Jolie, ela tinha várias opções, várias alternativas. Ela poderia começar um rastreamento mais precoce, utilizando a partir dos 25 anos ressonância magnética como principal exame de rastreamento para câncer de mama. Essa estratégia consegue reduzir o tamanho dos tumores, muitas vezes que são diagnosticados em mulheres jovens, acima de 1 centímetro, com gânglios comprometidos. Quando você utiliza a ressonância, você consegue diagnosticar esses tumores mais precocemente. Mas, infelizmente, essa estratégia ela não reduz o risco de câncer, ela só acha eles em um tamanho menor. Essas pacientes elas podem utilizar medicamentos para prevenir câncer de mama. Sim, eles existem e devem ser utilizados para pacientes de alto risco. E o custo deles é muito baixo, cerca de R$60 por mês, fazendo com que uma paciente que tem 80% de risco de ter câncer de mama caia para cerca de 45% de risco, caindo pela metade a chance dessa paciente desenvolver a doença. E aquelas pacientes que querem a estratégia mais eficaz, que foi o caso dela, podem optar por fazer cirurgias preventivas, como, por exemplo, a adenomastectomia profilática e a retirada dos ovários das tubas uterinas. Essas estratégias, as pacientes que têm 85% de risco de desenvolvimento de câncer, esse risco cai para menos de 5%. Portanto, é uma estratégia extremamente eficaz e vencedora nessas pacientes e que nós só podemos oferecê-las se nós descobrirmos quem está com a alteração genética. Portanto, nós precisamos tentar identificar essas pacientes antes que a doença aconteça. E algumas características familiares levantam essa hipótese. E esses testes genéticos, no momento que você tem uma paciente que tem uma história familiar suspeita de predisposição a câncer, já são hoje cobertos pelo convênio em certos cenários. Ainda há espaço para melhorar o acesso a esse teste genético nessas pacientes, mas desde 2014 a gente já está começando a ter mais acesso a este tipo de ferramenta
de diagnóstico de pacientes de alto risco. Infelizmente, no SUS, ainda nós não temos nenhum tipo de teste disponível nesse cenário. Vamos agora, então, parar de falar um pouco de hereditariedade e falar de medicina de precisão, que utiliza características específicas do tumor para realizar o tratamento. Então, aqui você pode ver, por exemplo, pacientes com câncer de pulmão, todos eles eram tratados da mesma forma, utilizavam o mesmo tratamento, por exemplo, quimioterapia. 30% tinha resposta e melhorava, 30% isso você não tinha nenhum tipo de benefício com o uso do tratamento, a não ser fazer com que a paciente parasse de ter a progressão da doença, e cerca de 30% só tinha os efeitos colaterais do tratamento e a doença continuava a progredir. O que é a medicina de precisão e a utilização de terapias-alvos nesse cenário? Você pega todos os pacientes com câncer de pulmão, faz uma avaliação genética no tumor e identifica características genéticas que vão trazer, então, para a gente informações para subdividir esse tumor. Por exemplo, os pacientes podem ter mutações em EGFR e você começa a fazer tratamentos específicos para esta alteração genética identificada. É por isso que a gente chama de terapia-alvo. Quando você seleciona melhor o seu tratamento baseado em biomarcadores genéticos, a chance de resposta ao tratamento sobe de 30% para 70%, 80%. Então, qual que é a ideia para que a gente possa integrar de forma bastante ampla esses testes na prática do oncologista? O paciente diagnosticado com tumor, esse tumor, então, é sequenciado, analisado todas as características genéticas individuais daquele tumor específico daquele paciente. Você faz um sequenciamento do paciente para avaliar se tem alguma característica específica de metabolização de drogas que só este paciente tem e integra essas informações para achar o melhor medicamento e a melhor dose do medicamento que você deve utilizar. E começa o tratamento. Se esse tratamento tiver um sucesso, se o paciente ficar curado, ótimo. Mas se esse paciente, por acaso, tiver uma progressão de doença, ele respondeu, mas depois de algum tempo progrediu, você pode refazer essa avaliação no tumor para saber se existem mecanismos de resistência associados a alterações genéticas, e essas informações podem ser utilizadas para você fazer uma identificação de uma nova droga que pode ser a droga mais adequada naquele momento para o tratamento desse paciente, e aí você começa a oferecer um tratamento personalizado. Então, não é uma análise única em um momento. Você pode utilizar essas informações em vários momentos do trajeto do tratamento do paciente oncológico. Então, aqui é um exemplo de um paciente com melanoma metastático. Todas essas lesões de pele que vocês estão vendo aqui são metástases de melanoma. E cerca de 40%, 50% dos casos desses melanomas, existe uma mutação que pode ser detectada por teste genético chamado no gene BRAF. E nós temos hoje tratamentos específicos para que conseguem utilizar esta alteração genética como alvo terapêutico. E quando você utiliza esse alvo terapêutico, a sua resposta é extremamente relevante, como vocês podem ver aqui, uma resposta brilhante ao tratamento. Além disso, esse paciente também costuma ter um tratamento com efeitos colaterais muito menores do que aqueles que aconteciam com quimioterapia para este paciente com melanoma metastático. Esses testes genéticos para algumas alterações estão cobertas pelos planos de saúde, e muitos desses medicamentos para terapia-alvo estão incluídos já no rol da ANS. Mas alguns medicamentos ainda precisam ser incluídos com mais velocidade. Então, existe também espaço para melhoria em relação à incorporação dos testes genéticos e medicamentos de terapia-alvo no privado. Enquanto que no SUS, mais uma vez, infelizmente, não temos acesso aos testes genéticos e nem às terapias-alvo. Então, aqui para exemplificar, câncer de pulmão, antigamente todos eram tratados com quimioterapia. Depois a gente começou a separá-los entre aqueles que tinham células pequenas e não pequenas pelo microscópio. Depois a gente começou a classificar um pouquinho melhor aqueles pacientes que tinham câncer de células não pequenas entre adenocarcinoma e carcinoma escamocelular. Mas aí chegou a era da genômica, e a gente começou a estratificar do ponto de vista biológico, de alterações moleculares. E hoje em dia, você tem não só alterações moleculares que podem ajudar em identificação de terapia-alvo, como também de imunoterapia para esses pacientes.
Então, se você fizer um sequenciamento para câncer de pulmão hoje, você consegue estratificar o câncer de pulmão a partir de biomarcadores que podem ser fundamentais para a seleção e sucesso do seu tratamento. E aqui são só alguns exemplos, a depender da alteração genética, da quantidade de tratamentos-alvo que já existem disponíveis na prática clínica. Isso aqui é somente para câncer de pulmão. Então, eu acredito que a gente pode utilizar a medicina de precisão para identificar pacientes de alto risco. E esses pacientes podem ser submetidos a rastreamento diferenciado de estratégias de prevenção, que podem mudar a vida desse paciente, diminuindo drasticamente o risco desse paciente desenvolverem câncer. E aqueles que já desenvolveram a doença, utilizar essas informações para individualizar e trazer tratamentos mais eficazes. E se você fizer isso de forma adequada, você pode também racionalizar gasto oncológico, não só no mercado privado, como também no SUS. Portanto, para concluir, testes genéticos são indispensáveis para a prática clínica do oncologista hoje em dia. É impossível tratar um paciente com câncer de pulmão sem fazer aquela estratificação. É muito difícil tratar um paciente com câncer de mama sem saber se ela tem mutações em BRCA1 ou não. A medicina de precisão pode otimizar muito o tratamento oncológico, trazendo estratégias mais eficazes, com redução de efeitos adversos e, muitas vezes, melhor custo-efetividade. E os avanços no conhecimento da genética do câncer estão impulsionando o desenvolvimento de novos métodos de rastreamento, prevenção e tratamento. E a queda do custo desses testes, que vem acontecendo ano a ano, vai abrir uma série de oportunidades. E muitas vezes, quem vai poder fazer a solicitação desses testes e saber se tem ou não algum tipo de risco para desenvolvimento de doença, pode ser o próprio paciente, através de testes diretos ao consumidor. E isso é uma história para uma outra conversa aqui com vocês aqui da Abrale. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, estou inteiramente à disposição para tirar dúvidas. Obrigada, doutor Rodrigo. A sua fala foi muito clara, objetiva, e eu tenho certeza que no momento da nossa interação ao vivo com o público haverão muitas questões. Eu vou guardar as minhas para o nosso debate, mas foi incrível você compartilhar conosco, sobretudo a importância, né, e as oportunidades da ampliação, da adoção de uma maneira ampla e restrita, tanto dos testes genéticos quanto de todas as outras tecnologias e recursos no âmbito da medicina de precisão, para melhor prevenir e tratar o paciente oncológico. Então, eu só tenho a te agradecer e peço que você permaneça aqui conosco para que a gente dê continuidade ao nosso debate. Muito obrigada. Dando continuidade aqui ao nosso painel, conosco presencialmente, quero chamar o Dr. Michel Naslavski, docente do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva no Instituto de Biociências da USP. Muito boa tarde, Michel. Muito obrigada por você estar aqui conosco. A palavra é sua. Te convido para começar a sua apresentação. Então vamos lá para a apresentação. Boa tarde, agradeço o convite para falar aqui na Abrale, nesse evento. Meu nome é Michel Naslavski, eu sou docente do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP, pesquisador do Centro de Pesquisa sobre Genoma Humano e Células-Tronco, também da USP, e pesquisador visitante no Laboratório de Big Data do Hospital Israelita Albert Einstein. Foi muito bom participar dessa cadeira, porque os meus colegas, a doutora Débora e o doutor Rodrigo, fizeram uma introdução incrível sobre medicina de precisão. E testes genéticos, que na verdade são uma das principais atividades do nosso centro de pesquisas, que também desenvolve pesquisas buscando genes associados a doenças monogênicas e, mais recentemente, genes associados a doenças complexas de herança multifatorial. Então eu vou mostrar para vocês um pouco aqui as perspectivas no diagnóstico molecular dessas doenças, tanto as monogênicas quanto as complexas, e também no desafio. A perspectiva ela é muito promissora, mas os desafios também são grandes, então é importante que a gente traga esse tema nessa mesa. Nosso grupo desenvolveu o ABRAON, o Arquivo Brasileiro Online de Mutações, que é o primeiro e até o momento o maior banco de dados genômicos disponível para facilitar o diagnóstico e a interpretação das variantes genéticas encontradas em pacientes que estão submetidos a um processo de diagnóstico molecular.
Esse banco, então, ele é composto por brasileiros. A gente notou a dificuldade nos últimos anos, ao implementar sequenciamento de nova geração no Brasil, de ter uma base de referência de indivíduos brasileiros. Como a doutora Débora falou na primeira apresentação, a ancestralidade é um componente muito importante da nossa genética e isso muda bastante de população a população. Então, quando comparamos uma variante encontrada num paciente, numa família afetada por uma doença genética, a gente precisa comparar com a frequência em bancos de dados. E até então, apenas bancos de dados internacionais, principalmente contendo, né, indivíduos de ancestralidade europeia, estavam disponíveis. Então, o Abraon ele veio nesse sentido. A gente sequenciou uma coorte de idosos da cidade de São Paulo, né, uma coorte baseada no censo, idosos que são acompanhados já há 20 e poucos anos aqui na cidade. Essa coorte, né, do estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, nos deu algumas pistas muito importantes sobre essa distribuição de variantes associadas à doença e nos ajuda diariamente a interpretar melhor as variantes encontradas em pacientes e em familiares. Mas a gente precisa ir um pouco além. Então, tanto a doutora Débora quanto o doutor Rodrigo nos mostraram a etapa de diagnóstico, principalmente de doenças monogênicas, seja por alterações herdadas, né? Então, o exemplo da Angelina Jolie, uma alteração no BRCA1, que aumenta muito o risco da manifestação daquela doença, né? Então, ela se encaixa nesse canto esquerdo superior desse gráfico, uma doença mendeliana, cuja penetrância é muito alta e a frequência da variante é muito baixa, e isso representa, na verdade, 5 a 10% dos casos de câncer de mama, entram nessa categoria de câncer de mama hereditário. Os outros 80, 90% dos casos de câncer de mama hereditário, você não consegue identificar uma variante com efeito monogênico que possa explicar a doença naquele indivíduo. Muitas vezes, um indivíduo que não tem sequer casos na família, por exemplo, identificados. Então, o modelo de câncer de mama, bem como de várias doenças prevalentes, ele é um modelo multifatorial. Modelo multifatorial com um componente genético e um componente ambiental. E o componente genético não é mais explicado por uma mutação só, de grande efeito, né, naquela doença, mas sim por uma combinação, um risco poligênico. E essas variantes, elas são mais comuns e de efeito individual baixo. Então, a gente olha o efeito combinado. O efeito individual ele é baixo, mas o efeito combinado, ele coloca as pessoas em risco. Muitas vezes um risco equivalente ao risco de uma herança monogênica. O modelo funciona mais ou menos assim. Se numa herança monogênica, vamos pensar num copo d'água em que, a partir de um certo limiar, você tem o risco de desenvolvimento daquela doença. O modelo monogênico, então, você já tem herdado, ou você tem uma mutação somática ao longo da vida, uma mutação de grande efeito. E essa mutação te coloca num risco muito aumentado, uma penetrância, por exemplo, no caso de BRCA1, na casa dos 87%. A doença poligênica, né, ou o componente poligênico de uma doença multifatorial, na verdade, é aquela combinação, então, de fatores de menor efeito, né? Pensando aqui no efeito como se fosse o diâmetro dessas bolinhas dentro do copo. Então, você tem combinações de risco. Por exemplo, um componente, um fator ambiental, também entra nesse modelo. Então, identificar as pessoas que, na verdade, herdaram esse conjunto de variantes de baixo efeito que aumentam o risco é um dos pontos mais importantes da medicina de precisão, dado que esse é o modelo que afeta o maior número de pessoas. Então, doenças prevalentes como doença arterial coronariana, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hipertensão e vários tipos de câncer, que além das variantes que são herdadas, você tem o componente das variantes somáticas acumuladas ao longo do tempo naquele tecido, te colocam então num risco. Então, identificar essas variantes
e a combinação que coloca em risco é algo de muito interesse no desenvolvimento da genômica aplicada à medicina de precisão. E só aproveitando essa figura aqui, essa analogia, uma figura feita por um aluno de doutorado, alguns testes de suscetibilidade a câncer, por exemplo, ou a outras doenças prevalentes, têm sido vendidos diretamente ao consumidor. Esses mesmos testes que são vendidos para ancestralidade, né, que você consegue encontrar nos Estados Unidos em farmácias, no Brasil está chegando também, muitas vezes eles vão vender apenas uma dessas variantes aqui, por exemplo, essa bolinha amarela. E a gente consegue ver nesse exemplo que ela sozinha não é causadora, não é suficiente para explicar o risco. Então, o que o Dr. Rodrigo falou sobre testes diretos ao consumidor é algo que precisa ser colocado em discussão, especialmente no caso dessas variantes de risco. O contexto do acompanhamento clínico, do médico, do aconselhamento genético são muito importantes para o entendimento tanto do paciente quanto do médico que acompanha e do sistema de saúde para acertar esse risco individual. Né? Então, a gente tem aqui uma lista de variantes. E essas variantes de baixo efeito, elas são detectadas em estudos do tipo GWAS, né, Genome-Wide Association Studies, que vão perguntar para cada variante, em 2 grupos, por exemplo, caso de controle, qual é a frequência daquela variante, dando, por exemplo, um odds ratio, né, se for uma doença categórica. E a gente vai ver um gráfico mais ou menos assim, que se chama Manhattan Plot, tendo as variantes mais significativamente associadas ali nesses picos. Só que a gente sabe que isso é só a pontinha do iceberg. A gente não tem como determinar o risco da doença a partir apenas desses picos. Esses picos nos servem para identificar, por exemplo, novos alvos terapêuticos ou um componente do mecanismo daquela doença. Os riscos poligênicos, eles então têm como objetivo tentar agregar outras variantes que estão abaixo desse nível de significância e, em combinação, fornecer um risco agregado para aquele indivíduo. Então, qual que é a condição principal para a gente conseguir fazer esse tipo de estudo? Grandes bancos de dados. A maioria dos estudos com PRS, né, com scores de risco poligênico, tem consultado o UK Biobank, que é o biobanco do Reino Unido, que conta atualmente com mais de 500 mil pessoas que foram amplamente genotipadas e acompanhadas, né, toda a trajetória clínica e várias outras informações relevantes para a saúde. Esse banco, então, tem sido utilizado exatamente para identificar quais são as combinações dessas variantes que, de fato, podem sugerir um risco aumentado. Para que, em algum momento, por exemplo, você consiga estabelecer um risco equivalente a um risco monogênico, no qual já se tem, por exemplo, tomadas de decisão em saúde, um monitoramento mais frequente, por exemplo, ou mesmo alguma intervenção mais definitiva, no caso de BRCA1, né, como da Angelina Jolie, por exemplo, uma mastectomia bilateral profilática, como um exemplo quase definitivo da solução daquela, para antecipar, né, o início da manifestação daquela doença. Então, o impacto do PRS num modelo de saúde, né, integrada, o PRS é uma parte importante, mas ele não é, obviamente, substitutivo aos métodos clínicos. Muito pelo contrário, ele é uma tecnologia suplementar. Então, aqui tem um exemplo, né, nesse caso, para doença arterial coronariana, né, você tem fatores conhecidos, né, de risco clínico. Então, por exemplo, qual que é o valor do colesterol circulante, hábitos de tabagismo e a pressão arterial, somados, né, ao risco poligênico, coloca, então, o paciente aí sim numa análise bem direcionada e bem focada.
Um exemplo bem interessante é que mesmo as variantes monogênicas de alto risco, elas são moduladas por esse risco poligênico. Então, tem vários artigos saindo no ano passado e esse ano, mostrando que mesmo portadores de variantes monogênicas podem estar no risco diminuído por conta de uma compensação poligênica. Então, é muito interessante para a medicina de precisão que a gente tenha acesso a esses tipos de riscos, né? Então, identificando nessas doenças mais prevalentes, classes ali de risco que nos permitam, como o Dr. Rodrigo falou, como a doutora Débora falou, fazer uma investigação médica muito mais racional, diminuindo, então, os custos em saúde no médio e no longo prazo. Né? Aqui é um modelo de risco absoluto para câncer de mama, incluindo, por exemplo, a faixa, né, de indivíduos com maior risco, que não é, obviamente, uma fatia expressiva da população, mas é uma fatia muito maior do que apenas os indivíduos e familiares, né, as famílias portadoras dessas variantes monogênicas. Então, nesse caso, né, essa fatia aqui, vermelha, seria a somatória de indivíduos com risco monogênico e indivíduos de alto risco poligênico e outros componentes clínicos que compõem esse risco. E aí, para cada uma dessas faixas de risco, por exemplo, se teria um protocolo, uma conduta, uma lista de recomendações do que pode ser feito, do que pode ser acionado a partir desse tipo de informação. A mastectomia profilática bilateral, né, ela se encontra aqui como uma das recomendações, inclusive para pessoas com risco poligênico. Na medicina 2.0, se você vai editar genes, você precisa conhecer todos os genes que estão envolvidos naquele indivíduo, naquela família, conferindo risco a eles. E será que a gente pode fazer PRS em brasileiros? Lembrando aqui que essas variantes estão ao longo do genoma inteiro. Então, variantes ao longo do genoma, variantes comuns, elas são moduladas pela história demográfica de cada uma das populações. E o que é que a gente sabe sobre brasileiros e sobre latinos-americanos de uma maneira geral? Somos muito miscigenados. Quando você importa um risco poligênico que foi, por exemplo, estimado no UK Biobank, o que acontece quando você vai para outras populações, cada curva dessas que está saindo aqui do alinhamento com as outras significa que você perdeu o poder preditivo, você perdeu a acurácia. Então, o que é que isso significa? Podemos fazer PRS em brasileiros desde que tenhamos nossos próprios biobancos, nossos bancos de dados localmente montados ou, né, que as nossas populações de origem, a gente sabe que os brasileiros são uma mistura de várias populações, né, populações nativo-americanas, africanas e europeias, sejam também constituídos. Né? E aqui é do nosso artigo, né, dos brasileiros aqui de São Paulo, dos idosos representativos do censo. A gente tem muita miscigenação. Como são idosos, né, lá na ponta da esquerda você tem o grupo dos japoneses aqui da cidade de São Paulo, ainda pouco miscigenados nessa faixa etária, mas a gente sabe que as próximas gerações já se miscigenaram bastante. Nos outros quadrantes aqui a gente vê a autodeclaração de raça e etnia, que é algo muito complexo, é uma construção social, que ela representa só parcialmente essa ancestralidade genética. Afinal, tirando um pequeno conjunto aqui de indivíduos pouco miscigenados, a maioria dos brasileiros tem componentes não europeus em seus genomas, fazendo aquele desafio de novos testes como o PRS serem muito mais difíceis na nossa população, exigindo que a gente tenha, de fato, um banco de dados próprio. Então, em miscigenados, interpretar a patogenicidade de variantes é mais desafiador. Isso aqui é para variantes monogênicas. Aqui é um estudo, variantes monogênicas. Isso aqui é um estudo nosso desse ano, que mostrou o seguinte: se você tem uma variante de potencial perda de função, que normalmente é um dos principais identificadores, né, da patogenicidade da variante, se essa variante é não europeia, você tem 3 vezes menos chances de encontrá-la no ClinVar, com qualquer tipo de asserção.
seja benigna ou seja patogênica. Então, como nossos algoritmos são dependentes desse tipo de análise com bancos internacionais, temos um problema aqui. A gente tem uma população miscigenada e podemos, eventualmente, perder algumas variantes importantes de risco. Então, é urgente até para o campo das doenças de herança monogênica. E, por fim, por que é tão importante fazer isso? Obviamente, queremos que a medicina de precisão atinja a maior parte da nossa população. A gente quer atender a população brasileira, a gente quer atender todos. A gente quer atender toda a população. E a gente sabe que há muitas desigualdades, há muitas assimetrias em saúde já correntes com a medicina tradicional. A gente precisa evitar que isso seja replicado nessa nova etapa, nessa nova geração, nessa nova era, de fato, da medicina, que é baseada no indivíduo, em torno do indivíduo e não em torno da doença. Aqui também, com base nos nossos dados, isso é algo conhecido por outras evidências, a evidência genética não mostra diferente, quanto menos europeu ou quanto mais africano no Brasil, há uma chance maior da pessoa ter um nível socioeconômico menor. Isso é fruto da nossa história demográfica, da nossa história muito conhecida de violência e de segregação, e isso significa que a medicina de precisão precisa tomar cuidados para, de fato, acolher a todos, para não aumentar ainda mais esse gap de acesso à saúde. E era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente acabou de ouvir aqui o professor Dr. Michel Naslavski, docente do Instituto de Biociências da USP. E que aula, né, senhoras e senhores? Não sei vocês, mas hoje aqui nesse painel eu aprendi muito com os nossos 3 convidados. Eu gostaria de agradecer, então, a presença da doutora Débora Ramadã, da FIP Medicina Diagnóstica, do Dr. Rodrigo Guindalini, da Oncologia da Rede DOR, e o professor Dr. Michel Naslavski, que acabamos de ouvir agora. E só ressaltar que esse foi um painel muito interessante. A gente viu aqui um overview no início, entendemos um pouco mais da aplicação dos testes e da medicina de precisão, ouvindo o olhar sobre a medicina diagnóstica. Depois aprofundamos na fala do Dr. Rodrigo sobre oncologia clínica e oncogenética, né, no contexto tão importante aí de prevenção e melhoria também de tratamento dos pacientes oncológicos a partir da incorporação dessas estratégias e tecnologias. E fechamos com chave de ouro, com a visão e a explicação muito objetiva e prática do Dr. Michel, sobre a importância dos bancos genômicos, a importância de termos essa visão mais específica dos riscos e associação às doenças, a importância da genômica na medicina de precisão, sobretudo para a melhor tomada de decisão em saúde. Então, eu agradeço mais uma vez a vocês, obrigado por participarem e enriquecerem nosso debate. E agora convido a todos que permaneçam conosco, vamos no ao vivo para responder as suas perguntas, interagirmos e trocarmos um pouco mais de ideia e debatermos aqui um pouquinho mais sobre a nossa temática com os nossos convidados. Vamos lá? Obrigada. Para que a gente possa, de fato, aplicar e fazer a diferença na saúde da nossa população, de uma forma ampla e restrita, seja no setor privado ou no setor público, a gente sabe que temos pela frente muitos desafios, né? Então, queria falar um pouquinho sobre eles e ouvir um pouco aí dos nossos palestrantes, qual é a visão de vocês sobre os principais desafios que a gente vai encontrar pela frente para conseguir, de fato, ter a medicina personalizada, amplamente adotada, né? E pensando aqui em Brasil, na nossa realidade, com tamanhas dificuldades sociais, inequidades de acesso. Então, assim, penso em alguns desafios, né? Começando pela questão da própria disseminação da informação, do conhecimento científico, os temas regulatórios, a questão da formação dos profissionais médicos, da capacitação daqueles que já estão também formados, já estão na prática, o acesso, os custos, a orientação também aos pacientes, porque se a gente for pensar, muita informação
personalizada, muita tecnologia incorporada, às vezes nem sempre se traduz em compreensão e informação clara para os pacientes. Então, como transmitir essa informação de uma maneira que os pacientes possam entender de fato do que se trata? E também penso que há desafios importantes para a indústria, não é? Para a área de medicina diagnóstica, questões de confidencialidade, por exemplo, nos ocorre também. Então, como que fica a questão da detecção, né, de certos riscos genéticos frente à comunicação dessas informações aos parentes, aos familiares, ou seja, o tema todo da confidencialidade dos dados. Enfim, são muitos desafios e eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Doutor Michel, doutor Rodrigo, Débora, querida colega, qual é a visão que vocês têm desses desafios, como que vocês imaginam que a gente possa superá-los aqui no Brasil? Muito boa noite. Boa noite. Nossa, a Caterine trouxe para a gente, né, uma área que a gente poderia ficar aqui dias falando, né, porque realmente estão todos esses desafios e cada um com a sua extensão aí, com a sua relevância, né? Acho que a gente pode pincelar, talvez, alguns aqui para falar. E eu vou pincelar para depois jogar a bola aí para o Dr. Michel e para o Dr. Rodrigo, mas eu vou pincelar alguns que você falou, Caterine, por exemplo, a educação, a atualização, toda ainda talvez uma barreira, um medo que até os profissionais têm, né, pelo desconhecido, isso é novo. A maioria de nós não teve isso muito trabalhado na formação, né? Eu digo isso por mim, falando, né, eu sou biomédica de formação e trabalho há 17 anos dentro de laboratório, hoje dirigindo um laboratório, tecnicamente. O laboratório vem mudando, né? Então a gente sai ali daquelas áreas básicas e que continuam, obviamente, mas que agora vem outras sendo introduzidas com a medicina de precisão, como a biologia molecular, a genômica, e que a gente tem que se atualizar, né? Então, está mudando o perfil do consumidor, então é todo um momento de transformação. E para os médicos também é um desafio, né? Muitas vezes eles deixam de solicitar por receio de não conseguir entender, mas a gente tem também esse trabalho de cada vez mais trazer essa informação de forma mais trabalhada, justamente para agregar, né? Porque quando a gente fala, mesmo nos laudos genéticos, se a gente não trabalha, não toma cuidado naquelas informações, a gente precisa fazer se entender para o paciente, né? E para o médico, ou para todos os profissionais que vão olhar para aquilo. Então, o nosso objetivo também tem que ser agregar, né? E não confundir ainda mais. Então, a gente acaba tomando esse cuidado aqui também de curadoria na entrega desses laudos, que é o nosso produto final. E como a gente atende aqui muito SUS, né, falando dos desafios que a gente tem aí no setor público para a incorporação disso, como o Dr. Rodrigo colocou, eu coloquei, Dr. Michel, a gente ainda tem alguns desafios aí de incorporação desses testes na tabela SUS, né? Então, a gente tem ainda, por exemplo, o BRCA 1 e 2, que muita gente falou aqui, ainda em tramitação final para entrar, fazer parte da tabela e é super importante esses estudos, né? Porque realmente são tecnologias que têm um investimento alto, mas que o que traz depois de benefício no cuidado da saúde, no melhor prognóstico, no melhor direcionamento, tratamento, é muito grande, é muito maior do que o investimento, compensa muito mais, né? Então, acho que a gente continuar mostrando esses resultados a médio e longo prazo, o que isso traz. Então, só rapidamente aqui falando desses dois aspectos, tenho certeza que o Dr. Rodrigo e o Dr. Michel vão poder contribuir aí com essa sua questão. Legal, Débora. Então, vamos lá, vamos escutar. Dr. Rodrigo, Michel, fique à vontade. Posso, Rodrigo? Eu queria, na verdade, complementar o que a doutora Débora falou sobre... É um desafio, na verdade, em vários níveis, né? A gente trabalha na USP, né? Eu sou docente, eu dou aula para diversos cursos da área de saúde, medicina, enfermagem, biomedicina, e a gente tenta, eu já dei aula para outros cursos de medicina
em universidades particulares, e a gente tenta passar o recado, que é o seguinte: todas as especialidades médicas vão se beneficiar pela genômica e por biologia molecular de uma maneira geral. O treinamento, o olhar do profissional que vai avaliar o paciente, acompanhar o paciente, a saúde dele, é muito importante, porque no fim do dia, qualquer tipo de exame de precisão, né, olhar as variantes genéticas do genoma herdado, do genoma somático do tecido, ensaios de transcriptômica aplicados à clínica, né? A gente tem testes já disponíveis no mercado para avaliar o perfil daquele tumor. Todos esses elementos, eles só fazem sentido e benefício dentro de um contexto, dentro de uma avaliação. No nosso trabalho de pesquisa em genética de populações humanas miscigenadas aplicadas à medicina, a gente vê o desafio que eu falei na minha palestra, que é sobre validar clinicamente esses avanços, principalmente os avanços em genética de doenças complexas de alta prevalência, né? Então, doença arterial coronariana, câncer de início mais tardio, que é o mais prevalente, e doenças neuropsiquiátricas, por exemplo, exigem esse tipo de investimento em bancos de dados nacionais, em bancos de dados mundo afora, que não apenas em europeus e, mais recentemente, em asiáticos. Todos os bancos são importantes, você vai conseguir validar esses testes. Uma vez validados, você tem o problema de como, de fato, canalizar eles para a rotina nos sistemas de saúde. Agora, uma coisa é certa, né? Tem um estudo, a Austrália também tem um sistema universal de saúde, né? Muito parecido com o NHS britânico e muito parecido com o SUS, que foi, afinal de contas, inspirado, né, no modelo NHS, demonstrando que apenas para as doenças monogênicas selecionadas lá, eram 7 doenças, já vale a pena a custo-efetividade da implementação populacional desse tipo, seja para triagem de portador, seja para avaliação, por exemplo, de um risco ao longo da vida da própria pessoa. Então, não há dúvida sobre a importância desse tipo de teste na saúde geral. Só que a informação, ela não pode vir sozinha, ela tem que vir com uma série de outras medidas após, né, essa averiguação do risco, que é exatamente o monitoramento, a intervenção, se for preciso, tomadas de decisão. Então, a análise, ela precisa ser feita de maneira conjunta, né? Ter a informação e ter o que se fazer com a informação a seguir. Não adianta o SUS implementar um teste genético nesse momento se ele não vai acolher os portadores, por exemplo, de mutações de risco. Então, exatamente. É uma conversa bastante ampla. Enfim, agora eu jogo a bola para o Rodrigo. Agora o doutor Rodrigo vai resolver o cenário dos desafios e dizer como que a gente faz para superá-los. Não é não, Rodrigo? Uau, eu vou resolver? Espero que eu consiga ajudar um pouco. Mas eu também vou trazer alguns pontos de reflexão, né? Primeiro, vamos falar um pouco sobre a parte das sociedades médicas, o que nós estamos fazendo para tentar ampliar o conhecimento sobre medicina de precisão dentro da área da oncologia, tá? Todas as sociedades que têm algum tipo de interface em relação a cuidado de paciente oncológico, identificação de paciente de alto risco, vamos uma iniciativa de implementar uma área de atuação em oncogenética. E essa área de atuação, ela seria, na realidade, uma estratégia de treinamento como se fosse uma especialização
que duraria 1 ano para diversas especialidades médicas. E neste período de treinamento, o profissional, seja ele mastologista, oncologista, radioterapeuta, gastroenterologista, poderia ter contato com as particularidades de aconselhamento genético, interpretação de testes e a realização realmente da avaliação de risco e implementação de medidas personalizadas. Isso já passou em duas fases de aprovação. Estamos agora aguardando somente a última fase, que é a junção da COREM, que é o Conselho das Residências Médicas, né, que define o CFM e a ANB baterem o martelo. A partir desse momento, essa área de atuação vai ser criada e isso acho que vai facilitar bastante o treinamento de profissionais. Em relação à parte de implementação, ou pelo menos uma melhoria, né, do acesso aos pacientes no privado, existe uma conversa sempre muito fluida entre as sociedades, as instituições, né, que apoiam os pacientes, como a ABRALE, e também as operadoras de saúde e os laboratórios dentro da ANS. Então, nós somos frequentemente chamados para conversar sobre incorporações de novas tecnologias e, sem dúvida, isso vem trazendo melhorias a cada atualização do rol da ANS. Ainda temos muito a avançar, mas desde 2014, por exemplo, o BRCA já é um teste com cobertura obrigatória em determinados cenários. E esses cenários vêm se expandindo nas últimas atualizações. Então, isso vem sendo feito também. E a implementação no SUS, como a doutora Débora comentou, existe uma iniciativa forte. Eu tenho a felicidade de estar participando também, junto com os nossos políticos, de escrever projetos de lei para implementação de testes genéticos. E, no caso aqui, a gente está falando de testes para câncer de mama específico. Essa foi uma forma de começar esse tipo de negociação ou conversa com os nossos políticos e, quem sabe, depois a gente pode avançar para os outros tumores também. E esse projeto de lei ele já foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social, ou seja, agora o próximo passo é já ir diretamente para o plenário. Indo para o plenário, a gente aprovando essa lei, a gente já vai ter, então, um substrato bem mais, um caminho muito mais tranquilo para discutir a implementação disso no SUS. E falando sobre isso, eu venho nos últimos tempos conversando bastante sobre uma janela de oportunidade que surgiu durante a pandemia. Essa terrível doença que acometeu o mundo todo trouxe à tona uma discussão sobre testes genéticos. E a infraestrutura necessária para se realizar testes genéticos no Brasil, ela foi rapidamente implementada. E hoje em dia nós temos dezenas de sequenciadores espalhados por todos os LACENs no Brasil como um todo, justamente para fazer vigilância genômica viral. Mas e quando a pandemia acabar? Ou pelo menos diminuir e virar uma endemia? O que a gente vai fazer com tantos sequenciadores, com tantas equipes treinadas para fazer sequenciamento genético? Será que a gente não pode começar a direcionar esses recursos para outro cenário, talvez o cenário de avaliação de pacientes de alto risco com câncer, ou outras doenças que também são importantes? Então, a gente tem uma oportunidade que se criou durante a pandemia para acelerar a implementação desses testes genéticos no SUS. A gente não pode deixar passar, a gente não pode deixar acontecer que os nossos sequenciadores já aconteceram com os nossos estádios de futebol após a Copa do Mundo. Obrigada, Rodrigo. Eu disse para você que você ia apresentar algumas boas soluções, alguns bons caminhos. Foi muito interessante os 3 pontos que você comentou, e essenciais, sim. E são boas oportunidades. Vamos ver o quanto que a gente consegue avançar e como que a gente pode colaborar, né? Todos os atores aí envolvidos no ecossistema da saúde. E já aproveitando o link, a próxima questão que chegou, na verdade, chegaram algumas perguntas, todas com o mesmo conteúdo para você, Rodrigo. E as pessoas estão curiosas para saber
em que momento da vida, com quantos anos, né, podem fazer esses testes genéticos, quando é o melhor momento para procurar um profissional e fazer um aconselhamento genético. Vamos tentar esclarecer? Tem algumas dicas que existem na história familiar, é bem simples de identificar os pacientes que precisam realizar. Primeiro, vamos começar em relação à história familiar. Todas as vezes que você tem casos de câncer acometendo parentes em uma idade mais precoce do que o habitual, por exemplo, câncer de mama, intestino, próstata, abaixo de 45, 50 anos. Não é a idade habitual de acontecer esses tumores, então isso é um sinal de alerta. A repetição do mesmo tipo de câncer em vários parentes próximos, da mesma linha, né, da linha familiar ou da linha paterna, isso também não é comum. Por que você tem 3, 4 tias com câncer de mama ou câncer de intestino? Realmente isso também chama atenção. E a combinação de alguns casos de câncer, por exemplo, câncer de mama, ovário e próstata, ou intestino e útero, endométrio. A gente sabe que existe uma causa em comum genética que pode aumentar o risco dessas doenças. Então, se você tem na sua família um histórico de combinação desses tipos de tumores, isso também é um sinal de alerta. Então, isso em relação às pessoas com histórico familiar. E as pessoas que têm câncer, diagnósticos numa idade mais precoce do que o habitual, e também alguns tipos específicos. Para mama, por exemplo, tumores de mama triplo negativo. Para pacientes com câncer de ovário, todas as pacientes com câncer de ovário precisam ser investigadas. Câncer de pâncreas, todos os pacientes também precisam ser investigados. Câncer de próstata, todos os pacientes com câncer metastático. Então, se você tem na sua família ou algum amigo, parente que preenche esses critérios, eles precisam fazer aconselhamento genético e a gente vai conduzir qual vai ser o melhor teste que precisa ser feito. Perfeito, obrigada. Bom, a gente recebeu uma outra questão aqui, um pouquinho mais ampla, eu vou tentar resumir, juntar com uma outra pergunta que fala do papel das organizações de apoio ao paciente e também o papel da própria sociedade. Como ambas podem contribuir nessa discussão e na superação desses desafios que estávamos falando aqui, né? E tentar contribuir, por exemplo, com o acesso e a ampla adoção desses recursos, né, para a medicina de precisão. Vocês acham que a sociedade precisa e pode, e as organizações também da sociedade civil podem apoiar? E de que maneira? Posso começar, talvez? Claro. A gente fala muito em medicina de precisão e medicina personalizada, mas tem um termo que eu acho que é mais acolhedor até, que se chama medicina P4. Medicina preventiva, preditiva, personalizada e participativa. E esse último P do participativa, ele é muito especial, porque ele coloca voz e coloca ações em todo mundo. A ideia básica da medicina tradicional, na relação entre médico e paciente, ela deixa de fazer sentido nessa nova medicina em que a pessoa não é paciente ainda, e você espera que ela não se torne paciente. Ela é uma pessoa, um indivíduo na sociedade que gostaria de ter acompanhamento de saúde e mitigar ou prevenir a manifestação de alguma doença. Então, eu vejo o papel de todos, na verdade, nessa implementação. O papel das pessoas, por exemplo, que vão utilizar o wearables, né? A gente fala os casos de um acompanhamento de pacientes com doenças cardiovasculares, aqueles reloginhos, né, da Apple, da Samsung, que vão acompanhando os batimentos e o sono e o número de passos, eles são extremamente úteis para pesquisa e, eventualmente, vão ser utilizados para monitoramento de saúde. Especificamente no caso das organizações, né, de pacientes, organizações civis, de pacientes e familiares, eu vejo um papel essencial na disseminação da informação, né? A gente tem aqui
Eu vou contar um exemplo bem interessante. Eu estou com a linha de pesquisa em bioética, por isso que eu estou um pouco mais afiado nesses exemplos assim, diretos. A gente tem toda uma preocupação como laboratório em privacidade dos dados, né? Então, você devolve um laudo para o paciente, para o médico que solicitou e faz uma consulta de aconselhamento genético e você conta, a mutação encontrada é essa, a gente já sabe isso sobre essa mutação e as condutas que você pode fazer quando você tem o que fazer são essas aqui. No dia seguinte, é muito comum as mães dos pacientes entrarem numa comunidade do Facebook, por exemplo, e falarem: meu filho é portador dessa mutação e ele tem esse quadro, esse comportamento. E há um compartilhamento público, né, nesse grupo sobre a doença do filho, sobre a progressão, sobre as terapias que são realizadas. Eu acho que esse é um exemplo claro em que, obviamente, a privacidade ela é mantida, mas a escolha do paciente, da família do paciente, em compartilhar esse dado para, por exemplo, encontrar um caminho, encontrar uma terapia, mostra que, na verdade, a medicina participativa ela é um dos tripés, né, digamos assim, quadripés, né? Essa medicina P4 a gente vai encontrar mais isso. Então, em resumo, é essencial. A participação das pessoas é essencial nesse processo. Sem dúvida, não poderia ser diferente, né? Oi, desculpa, Débora. Não poderia ser diferente, né? Os cuidados em saúde são para pessoas, feito por pessoas, para pessoas, né? Débora, suas considerações finais para a gente... Um insight que me veio agora com essa fala do Dr. Michel foi sobre as doenças raras, né? Com tudo isso, a gente começa a trazer as doenças raras e a torná-las mais próximas, né? Não tão raras assim, embora raras em termos de incidência, mas hoje muito pouco estudadas ainda em relação a tratamento, por a gente não ter isso, não conversar tanto, não trazer tão à tona, ou mesmo não conseguir diagnosticar isso antes dessa fase. Eu acho que a gente entra numa fase que, com a medicina personalizada e nessa era da informação, de empoderamento, onde ações como essa da Aliança trazem isso muito o público, né, o paciente muito próximo, essa participação na disseminação da informação, tudo isso vem contribuir muito para a formação desses grupos, para a gente falar mais, para a evolução aí de pesquisas, enfim, né, na busca de soluções e tratamento e melhores desfechos para esses tipos de doença que ainda são muito pouco trabalhados e explorados. É verdade, você tocou num ponto essencial. Eu gostaria de agradecer muito pelas contribuições dos 3 palestrantes. Os colegas compartilharam tanto conhecimento teórico quanto prático, né? Hoje a gente teve a oportunidade aqui de responder uma pergunta muito especial, muito importante, que veio da audiência. E aí eu agradeço também a clareza e a disponibilidade de trazer um pouco esse olhar da experiência prática de vocês, algumas soluções que a gente aqui tocou, né? O Dr. Rodrigo trouxe um pouco desse cenário, discutimos os desafios a serem enfrentados e vamos fechar com chave de ouro com esse conceito que eu quero repetir aqui, Dr. Michel, da medicina P4. Vamos ver se é isso, preventiva, preditiva, personalizada e participativa? É isso? Muito obrigada. Eu quero fechar, então, o nosso painel agradecendo a todos que estão conosco até esse momento. Fiquem com esse conceito desse nosso debate da medicina de precisão personalizada.